E glorificar a Deus por sua palavra, diga amém. Então a hora é essa e o momento é agora. Vamos receber com alegria e honra pastor Vladimir, aleluia. Pastor Esté também está conosco hoje, como estava mês passado, aleluia. Seja bem-vinda mais uma vez, pastora, aleluia. E agora é nós, meu irmão. Deus vai falar com você. Sente para ouvir, porque Deus vai falar com você. Amém? Terra. Deus é bom, igreja linda. Oh, glória a Deus. Deus é bom. E o diabo? Desde quando? Desde sempre. E Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Que privilégio nós termos pastor Gregório conosco. Conheço esse sem pescoço já tem uns 20 anos. Primeira pergunta que eu fiz para ele, como é que ele usava gravata? Mas eu não posso mensurar, não posso pesar, não posso calcular para vocês o quanto eu sou abençoado pela vida dele. E quanto que a igreja é abençoada. Quando eu conheci o pastor Marcos Gregório, me lembro que numa ocasião, ele foi em nossa igreja, era um congresso grande, e ele estava anunciando naquela oportunidade a emancipação, acho de umas 29 igrejas, que eram 26 do Apacentar. Eu fiquei pensando, esse camarada é um maluco. Todo mundo está pensando em crescer, espalhar, abrir franquia, não é, pastor? E ele ao contrário. E eu fiquei mais escandalizado ainda quando ele me disse o que ele estava fazendo. Ele disse, olha, esses lugares nós alugamos, nós reformamos, nós montamos, nós colocamos as cadeiras, nós colocamos o som, nós equipamos com tudo. E quando nós liberamos, nós não cobramos nada deles. Nós simplesmente os liberamos para que eles pudessem prosseguir. Quando nós o temos aqui conosco, não é por falta de opção de estar em outro lugar, ou de ter se multiplicado tanto, que tivesse, como muitos líderes dessa nação, que Deus deu o privilégio de iniciar um ministério abençoado, de estar na sua base. Foi uma escolha e uma decisão. Porque Ele honrou vocês. Ele escolheu vocês. E sabe, pastor Marcos Gregório, o que me alegra é que esse povo que está aqui também escolheu vocês. Eu fico imaginando, pastor, aqueles que chegaram de carro, aqueles que vieram de ônibus, aqueles que vieram de Uber, aqueles que vieram de trem, quem sabe a pé. Na porta de quantos ministérios vocês passaram? Quantos estão perto da casa de vocês? Mas vocês estão aqui porque vocês escolheram esse lugar. Então, que união maravilhosa é essa que pode acontecer no lugar onde o seu pastor te escolheu, sua pastora te escolheu, seus pastores te escolheram e você escolheu estar aqui. Afinal, você não é qualquer um. Você tem o DNA do apacentar. Se você entendeu isso, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Pastor Marcos Gregório estava falando aqui na palavra da oferta, Deus estava me queimando ali no coração. Eu vou dar uma arrumada nessa palavra dele. Eu vou pregar esse um dia desse aí, se ele deixar eu pregar na igreja dele. E eu estava pensando que a Bíblia chega a dizer, pastor Marcos Gregório, que o corvo, ele de forma alguma, ele nega a comida do filhote dele. De forma alguma. E Jó, ele chegou a dizer uma coisa. Jó disse assim, olha, quem prepara para o corvo alimento quando a sua ninhada clama a Deus e anda vagando por não ter o que ser alimentado? Você sabe quem ensinou aquela mulher, aquela viúva a ofertar? Foi o corvo. Porque o corvo, para alimentar o profeta, pastor, ele deixou a ninhada dele, como diz Jó, clamando por alimento. Mas sabe o que é maravilhoso? Filho de corvo não come carne fresca, profeta come. E enquanto ele levava do profeta,
Deus preparava o da ninhada. Alguém me ajude a aplaudir o Senhor aqui. Deus é bom, igreja linda. Lá atrás, Deus é bom? Irmãos, glória a Deus, aleluia. Eu estava numa briga com Deus porque eu tenho ministrado uma palavra de edificação, de exortação lá no nosso ministério. Eu estou numa série Preparando para o Melhor, e estou pregando há 2 domingos sobre ungidos para a altercação, ungidos para o embate. A unção que vem para o embate da vida. E o que foi Jesus? Está ali nas águas do Jordão, e desde Gênesis, pela primeira vez, a Trindade se manifestar e ungir Jesus, porque ele é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, e ele vai começar um ministério de embates, porque a partir dali serão embates, 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 embates. Quando Ananias foi chamado para orar por Saulo, ele não queria, mas o Senhor disse para ele: vai lá e ore por ele, põe as mãos na cabeça dele, abençoa a vida dele, porque o ministério dele será um ministério de embates. Eu vou mostrar para ele o quanto importa padecer pelo meu nome. Muita gente hoje quer unção para muita coisa, quer unção para ganhar dinheiro, unção para casar com alguém, unção para ter um carro novo, unção para ampliar os seus negócios, unção para tudo que é de bom. Mas poucos de nós entendemos que às vezes o melhor que Deus tem para nós será o resultado, o quinhão de uma batalha. E para vencer essa batalha nós precisamos dessa unção. E eu tenho trabalhado com esse tema lá com a igreja. Eu pensei, eu vou ministrar essa palavra lá no Apacentar. Mas o Senhor mudou o meu pensamento, irmãos. E eu tenho uma palavra para os irmãos. E essa palavra tem a ver... Está aí, Márcio, a projeção? Amém? O púlpito do Apacentar é um púlpito honrado e é um púlpito cobiçado, não em termos de tirar o pastor Marcos Gregório daqui, porque quem sobe aqui ganha projeção a nível nacional, por causa da referência, por conta daquilo que vocês são para a nação. Quando ele começou a falar aqui de novo, quando ele começou a falar sobre o profeta Eliseu, de novo o Espírito Santo foi lá e disse: rapaz, se eu ficar aqui no Apacentar, eu vou ganhar mensagem para 1 ano. Você sabe o que quer dizer Iguaçu, não sabe? É isso aí. E como é que estão as águas de Nova Iguaçu? Como estão as águas de Nova Iguaçu? Quando os homens daquela cidade disseram para Eliseu que a cidade era bem localizada, mas as águas ali eram amargas, o que foi que ele foi deitar? Ele foi com 3 tigelas novas e deitou sal nas fontes. O sal é uma figura da igreja, irmãos. Nós precisamos voltar às origens, nós precisamos voltar à fonte, nós precisamos purificar as fontes. Um dia eu hospedei um amigo nosso, um baiano, lá em Petrópolis, um querido, Terra Nova, querido nosso. E eu hospedei lá em Petrópolis, num hotel lá que tem um nome do lado do rio, Riverside. E eu disse para ele: você me desculpe, você vem lá do Amazonas, lá você vê rios imensos, né, caudalosos e tal. Eu disse: não é isso que eu estou notando. Eu disse: mas o que você está notando? O rio está sujo. Eu disse: mas que novidade, rapaz, o rio está sujo. O rio está sujo. Eu disse: mas a fonte continua pura. Eu disse: vai devagar. Essas revelações de Deus a gente vai entregando devagar. Eu disse: a fonte continua pura. O problema é o trajeto, o problema são as margens, é aquilo que o rio vai recebendo nas suas margens, mas a fonte continua pura. Nós somos a igreja do Senhor, meus amados, a fonte permanece pura. Eu posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Eu quero começar a ler com os irmãos um texto que está lá no livro de 1 Reis. Qual é o livro, Igreja Santa? Então, já que eu tenho uma mistura de ensino com profecia, então vamos chamar isso de ensino profético.
Então, primeira coisa, não existe primeira Reis, não existe primeira Crônicas, porque nós estamos falando de livros. Agora, no Novo Testamento são epístolas. E o que é uma epístola? Qual é a diferença de uma epístola para uma carta? Uma carta é dirigida a uma pessoa. Uma epístola é uma carta aberta. É uma correspondência para ser lida por muitas pessoas. Então lá é feminino. Então lá é 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios. Mas no Antigo Testamento, o livro é primeiro. Qual é o livro que eu falei? 1 Reis. Posso ouvir um aleluia? Eu não estou sentindo muita fé, muita força nos irmãos, não. Posso ouvir um aleluia? Quero que vocês leiam comigo 1 Reis, capítulo 13, dos versículos 11 até o versículo 24. 13, dos versículos 11 até o 24. A versão que eu uso é a versão Almeida, revista e atualizada. Eu chamo de ARA, Almeida, revista e atualizada. Mas diz assim o texto, eu não sei se nós vamos ter aqui projetado, mas 1 Reis, capítulo 13, versículo 11, quando se encontrar, digam aleluia. Quem encontrou, diga ai de mim. Eu vou ler na versão que está ali, porque a minha é diferente. Eu vou até o versículo 24. Ora, morava em Betel um velho profeta. Alguém diga comigo, velho profeta. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que ele dissera ao rei, contaram-nas também a seu pai. Vocês sabem, lembram o que tinha acontecido, né? Havia sido construído um altar fake lá em Betel. Estavam oferecendo a Deus um culto fake. E chegou esse jovem profeta, e lá estava o rei, e ele exortou o rei com relação àquilo que estava acontecendo ali. E o rei, quando foi para tocá-lo, para tentar impedi-lo, naquele momento seu braço ficou ressequido. Então o profeta ministrou nele e o braço dele foi curado. Mas ele disse, mas esse altar será rachado. E ele profetizou a restauração que aconteceria, dizendo que Deus suscitaria da descendência de Davi um profeta, ou um rei, e disse o nome dele será Josias. Então os filhos desse velho profeta vão levar essa novidade, olha, o que aconteceu com o rei, o que aconteceu com o altar, o que foi profetizado. Ora, morava em Betel um velho profeta, seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que ele dissera ao rei, contaram-nas também a seu pai. Ao 12, vamos lá, agarrou. Perguntou-lhes seu pai, por que caminho se foi? Pois seus filhos tinham visto o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. E o 13, vamos lá, querido. Então disse a seus filhos, albardai-me o jumento, e albardaram-lhe o jumento no que ele montou. 14. E tendo ido após o homem de Deus, até o 24 que nós vamos, tá? E tendo ido após o homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho e perguntou-lhe, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Respondeu ele, eu sou. 15. Então lhe disse, vem comigo à casa e come pão. E no 16, ele vai dizer que não pode. Mas ele tornou, não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar. Será por que Deus tinha dado a ele, esse camarada-chave, um profeta, um jovem profeta-chave, dizendo que ele não deveria parar num lugar, que ele não deveria comer nem beber ali, e nem voltar pelo mesmo caminho? Com certeza, para livrá-lo de uma armadilha. Comida envenenada, vinho envenenado, e a cilada que pudesse esperá-lo no caminho. Não tinha nenhum misticismo na orientação de Deus, era apenas para preservá-lo daquilo que aconteceria com ele por desobedecer a Deus. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor ali, não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. E o 18. O 18. Deus é bom, eu vou na minha Bíblia. Amém? Eu vou na minha Bíblia aqui.
Quantos estão comigo? Digo aleluia. Deus é bom? Então a minha versão é um pouquinho diferente. Diz assim: o velho profeta respondeu: também eu sou profeta como você, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faça-o voltar com você e a sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Alguém diga assim: anjo. Sabe o que a palavra anjo é, né? Ela é do mesmo campo semântico do evangelhos, porque é mensagem, e anjo é mensageiro. Mas isso era mentira. Alguém diga comigo assim: era mentira. Então ele voltou com o velho profeta e comeu e bebeu na casa dele. Estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe havia ordenado. Você voltou, comeu, bebeu no lugar onde ele havia ordenado que você não deveria comer nem beber. Por isso seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Depois que ele tinha comido e bebido, o velho profeta pôs a sela no jumento para o homem de Deus, a quem ele tinha feito voltar. Ele foi embora e no caminho um leão o encontrou e o matou. Diga assim: o jovem profeta encontrou um leão. O que o leão fez? O matou. O cadáver dele ficou estendido no caminho, e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. Já imaginou essa cena? O jumento e o leão batendo um papo e o cadáver do profeta ali do lado. Eis que alguns homens passaram e viram o corpo jogado no caminho, bem como o leão parado junto ao corpo. Então foram e disseram na cidade onde o velho profeta morava. Quando o profeta que o tinha feito voltar do caminho ouviu isso, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Alguém diga comigo assim: armadilha. Agora, quando eu pensava, enquanto eu estava ali no meio do louvor com os irmãos, me veio um outro texto que está lá em Mateus capítulo 18. Qual é o texto, igreja linda? Então, vamos dar uma olhadinha, vamos lá em Mateus, Novo Testamento. Mateus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom. Mateus 18. Quando se encontrar, digo aleluia. Do versículos 1 até o versículo 10. 18, versículo 1 até o 10. Amém, igreja santa? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Qual é a hierarquia? A quem o Senhor dá uma importância maior? E, curiosamente, Jesus vai começar a falar de crianças. Porque o Senhor vai começar a falar de um princípio que é a pureza. A própria palavra de Deus já havia dito que é da boca dos pequeninos, daqueles que mamam, que Deus suscita o perfeito louvor. Ele já havia se manifestado dizendo que aquele que quiser herdar o reino dos céus teria que se fazer como uma criança. Isso no que diz respeito à inocência. Então, no capítulo 18, versículo 1, nós percebemos isso. Quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus vem e responde. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhe digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como uma criança, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal qual esta, em meu nome, a mim recebe. Aí continua o texto dizendo: e se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, ele continua falando da criança, sobre a importância que é o não frustrar uma criança, o não decepcionar uma criança, o não trair a confiança de uma criança. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, será melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse afogada na profundeza do mar. Em algumas versões, talvez a que nós estávamos lendo aqui na nossa tela, vai falar sobre escandalizar. E o texto vai seguir falando sobre escandalizar.
Essa palavra escandalizar, ela tem a ver, nós temos, pessoal que é da saúde, sabe, daquelas feridas que muitas vezes as pessoas têm. Como é que é o nome daquela ferida? Escárie. Então é daí que vem o nome Iscariotes. Escárie, aquele que causa a ferida, aquele que faz uma ferida. Havia um grupo de revolucionários que queriam a restauração do trono de Davi, e eles então tentavam desmoralizar as tropas romanas, eles sabiam que não tinham poderio para enfrentá-los e derrotá-los, então eles faziam pequenas armadilhas, pequenas emboscadas, e mutilavam os guardas, os oficiais romanos, deixavam cicatrizes neles, para que quando eles estivessem no serviço, para que quando eles estivessem diante do povo, o povo visse que eles não eram ninguém tão superior, porque afinal de contas eles puderam ser capturados e marcados. Mas, pastor, o que me chama a atenção é que a palavra escândalo também vem do mesmo campo semântico. Porque o escândalo, ele é uma armadilha. Você sabe como funciona uma armadilha? Quando eu era garoto, às vezes, hoje nós não podemos falar muito nisso, e nem melhor ainda, não podemos praticar isso, mas eu costumava sair com tios meus, às vezes, e saímos para caçar. E alguns desses tios saíam e nós deixávamos algumas armadilhas para pegar determinados tipos de presa. Uma armadilha, quando ela captura sua presa, ela não tem a intenção e nem a pretensão de matar a presa, mas de feri-la, enfraquecê-la e prendê-la de forma que ela não possa sair daquela armadilha. É isso que o escândalo faz. Ele fere, ele prende, ele debilita alguém numa condição de sorte que a pessoa não consiga sair daquela situação. E Jesus então segue esse texto de Mateus falando sobre escândalo. Mas nós vamos conversar aqui então sobre o que está acontecendo aqui. E se tivermos oportunidade, se for oportuno, nós vamos falar sobre 10 armadilhas no ministério do profeta. E eu digo isso porque eu sei que esse altar, essa plataforma, recebe muitos profetas. Muitos, a maioria deles, eu não sou digno de desatar os sapatos dele, pastor. E eu sei que uma das razões de eu estar aqui é dada a amizade que nós temos. Então eu não tenho nenhuma intenção de imputar qualquer coisa negativa a quem quer que seja. Mas eu quero que essa igreja que tem buscado um avivamento, e essa igreja que é tão importante, não apenas para Nova Iguaçu, para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil, e quiçá o mundo, eu sei que uma das questões do avivamento é nós termos certeza de que unção nós estamos buscando, que Deus nós estamos buscando, que palavra nós estamos ouvindo, que direção nós estamos tomando, qual a providência que nós geraremos e quem nós estamos honrando. E nós precisamos entender que esse é um tempo onde nós vemos muitos profetas soltos, muitos profetas avulsos, principalmente na nação. E eu acredito que o pastor Marcos Gregório, com essa projeção que tenha, quantos profetas desses avulsos batem a porta, mandam recado, mandam currículo, prometem fazer muitas coisas, deixar uma impressão extraordinária quando eles saírem, e muitas vezes ele não dá continuidade à conversa, porque profeta tem uma coisa, todo profeta na Bíblia tem certidão de nascimento. Profeta na Bíblia não tinha sobrenome. Profeta era conhecido de duas formas, ou pelo nome do pai dele, ou pelo lugar da onde ele veio. Elias era Elias o Tesbita. Nós não sabemos o nome do pai dele, mas sabemos de onde ele veio. Quando nós vamos falar de outros profetas, fala-se o nome dele, porque o que identificava alguém no judaísmo era a genealogia, não era o sobrenome. Então, quando Jonas, como um profeta, ele se desvia da sua rota, a primeira coisa que foram perguntar para ele é qual era a terra dele, qual era o negócio dele, porque afinal Jonas naquele momento
era um profeta avulso, sem direção, sem uma palavra, e aliás, disposto a pregar uma palavra que não tinha sido autorizada por Deus, e não desejoso de pregar a palavra que Deus mandou ele pregar, a quem Deus mandou ele pregar. Então, as armadilhas que se colocam no caminho de profetas, verdadeiros profetas, são sérias e elas são muito perigosas. E o diabo sabe quão poderosos são os profetas que se preservam puros e imaculados. Nós vemos aí mesmo no livro de Reis, o empenho que Jezabel e também o seu marido Acabe, eles tiveram para eliminar os profetas de Deus. O esforço que foi feito por alguns de manter a pão e água alguns profetas desses escondidos, às vezes nas suas casas, às suas próprias expensas, para que a palavra fosse preservada. Elias chegou a se queixar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu sou o último de uma geração, eu sou o último de uma estirpe, eu sou o último dos profetas. E que tipo de estirpe era a estirpe do profeta Elias? Elias era um profeta solitário. Eu separo dois tipos de profetas aqui, pastor Marcos de Gregório: os profetas do deserto e os profetas palacianos. Elias definitivamente não era um profeta palaciano. Às vezes a gente vê nas mídias, principalmente mídias voltadas para o nosso povo, um grupo de pastores que se acerca de prefeito, se acerca de governador, se acerca do presidente da república. Será que naquele momento tem alguém de coragem para dizer para o dirigente da nação o que ele precisa ouvir nesse momento? Que o Brasil não é um quintal, não é um playground, que o povo brasileiro que apostou nele, que confiou nele, principalmente nós crentes, se o nosso voto foi bom, nossa palavra também nesse momento deveria ser boa. Mas quem cerca o presidente nesses dias são profetas palacianos. E profetas palacianos querem posições, querem projeção, querem distinção, querem reconhecimento, e não querem perder essa mamata. Está faltando na nação profetas do deserto. E o profeta do deserto, ao contrário dessa visão que você vê muitas vezes, ele não anda em bandos. O profeta do deserto, na sua maioria das vezes, ele é um lobo solitário. Tinha um amigo querido, o nome dele também era Gregory McNutt, e ele dizia que profetas são um tipo de pessoas, que as pessoas só vão falar bem deles depois que eles morreram. Que profetas são pessoas que vivem em desertos, que vivem isolados. Quando Elias testa Eliseu, ele manda 3 vezes Eliseu embora, porque ele disse: ninguém resistiu ficar perto de mim. Porque ficar no perímetro de um profeta é risco de vida. Mas Eliseu pagou o preço. Eu sei que vocês são uma igreja linda, preciosa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como é que Elias foi tomado ao céu? Foi um rei de moinho? Amém. Deus é bom. E a carruagem de fogo? Só separou ele de Eliseu. E algumas pessoas me perguntam assim: pastor, por que a carruagem de fogo estava lá? Porque Elias tinha dado uma palavra a Eliseu. Quando Eliseu pediu a porção da primogenitura, ele não pediu nada demais, porque todos os profetas eram chamados de filhos. Mas o filho mais próximo, ele é primogênito. E o primogênito tem o dobro da herança dos outros filhos. Alguém aqui me ajude a glorificar a Deus. Então, os 50 seguiam Elias de longe, mas Eliseu escolheu estar perto. Algumas pessoas querem o lugar da primogenitura, mas não querem pagar o preço de estar perto. Você seguiria o seu líder, conhecendo todos os erros dele, tudo que ele pode te causar de frustração, toda a decepção que ele possa te causar, mas ainda assim você continuar amando e continuar sendo fiel e continuar sendo seguido? Esse é o tipo de profeta que Eliseu era. Então alguns profetas tinham que estar longe, e eles seguiam Elias de longe, mas Eliseu se atreveu a estar perto. Ainda que ele tenha sido mandado embora 3 vezes, ele se atreveu a estar perto.
Mas Elias disse para ele: se você quiser a bênção da primogenitura, vai ter que acontecer uma coisa. No momento que eu for tomado, se você estiver comigo, se você me ver, você recebe. Aí a Bíblia diz que no momento que ele está sendo tomado, passou entre os dois uma carruagem de fogo, e Elias foi tomado aos céus num redemoinho. Por que a carruagem de fogo estava lá? Para testar o foco de Eliseu. Às vezes você tem perdido o foco, irmão, porque a carruagem de fogo é uma coisa que chama atenção. Imagina o que é passar uma carruagem de fogo. Imagine o que é passar aquela carruagem que não precisa ser puxada por cavalos, ela tem autonomia, ela anda por si só. Que coisa tremenda. Mas acontece que ele estava tão focado na herança que ele estava para receber, ele estava tão focado naquilo que Elias passaria para ele, que ele não se distraiu com a carruagem de fogo. Ele colocou seu foco aonde estava a sua promessa. E o que eu tenho para dizer para vocês, porque vocês são uma geração profética, escuta, tem muita carruagem de fogo passando nos nossos dias. Igreja, tem muita carruagem de fogo passando no meio de nós. Tem muita carruagem de fogo passando na frente desse santuário, passando nos noticiários, passando nas TVs, passando em tudo onde... Escute, mantenha o seu foco. Mantenha o seu foco aonde está a palavra que te alimenta. Sabe o que foi que Eliseu falou para Elias? Ele chamou Elias de pai, ele disse: meu pai, que era mais veloz do que os carros de Israel e seus cavaleiros. Porque um dia, lá no dia da seca, Elias ungiu seus lombos e ele passou à frente da carruagem de Acabe. Sabe o que era aquela carruagem? Era uma carruagem com cavalos árabes, puro sangue, preparados para tirar o rei de uma zona de perigo e ninguém alcançá-lo, nenhum arqueiro alcançá-lo, nenhum cavaleiro alcançá-lo. Eram cavalos velozes. Mas a unção de Elias era tão poderosa, era tão verdadeira, que ele, com seus lombos cingidos, ele passou à frente dos cavalos do carro do rei. Quem está entendendo a verdade, diga aleluia. Esse texto que nós lemos, ele fala então de um jovem profeta que tinha autoridade e unção inequívocas, mas que não resistiu às armadilhas que lhe foram colocadas. Um jovem profeta. Um problema que nós temos no Brasil é falta de mentoria. E o que é a falta de mentoria? O pastor Marcos Gregório, ele disse que quem tem filhote que nasce grande é só filho de monstro. Como é que é aquela história que você diz? Quem nasce grande é monstro, né? Um dia nós estávamos conversando assim: Gregório, como é que pode? O ministério ali começou ontem, já nasceu grande. Ele disse: quem nasce grande é filhote de monstro, porque todo filhote nasce pequeno. É a ordem natural das coisas. E quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos que esse jovem profeta, ele tinha unção, ele tinha identidade, ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha autoridade, mas faltava nele um mentor. Faltava a inteligência daqueles que já caminharam mais tempo. Isso que mentoria faz, né? A mentoria, ela começa falando com o protegido, e o protegido só ouve. Num segundo estágio, a mentoria vai promover o protegido fala de igual com o mentor. E num terceiro estágio, aquele protegido cresceu tanto que ele pode ser o mentor do mentor. Então é uma visão mais dinâmica do que a visão do discipulado, que escraviza alguém a ser aluno para sempre. Eu gosto dessa visão porque é uma visão de promoção. Porque é assim que Jesus olhou para nós e disse: vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz, vocês ainda vão fazer obras maiores. Então eu vejo Jesus muito mais como meu mentor do que como meu discipulador. Alguém pode me ajudar a aplaudir Jesus nesse lugar? Alguém pode me ajudar a glorificar a Deus nesse lugar? Mas veja só, para o jovem profeta faltava a sabedoria da experiência, e para o velho profeta faltava a energia e a determinação e a certeza de que Deus o usaria. Isso causou uma armadilha para os dois, porque nós vamos ver que depois há um anúncio aí de um certo arrependimento por parte do velho profeta, mas aquilo custou a vida do jovem profeta, porque toda a armadilha, tudo aquilo que Deus o havia prevenido para que ele não caísse em alimento envenenado, alguma coisa que ele bebesse que fosse envenenada, alguma cilada na estrada, tudo isso caiu por terra, porque ele não acreditou que um profeta poderia levar
um outro profeta a uma cilada. Minha Bíblia diz que os inimigos de um homem são os da sua própria casa. E nós precisamos ter os nossos olhos atentos com isso. Porque nós estamos buscando avivamento. E essa não é uma igreja comum. Essa é uma igreja incomum. Essa é uma igreja, não é uma igreja ordinária no sentido de comum. É uma igreja extraordinária. É onde Deus com certeza tem feito e continuará fazendo coisas grandes e tremendas. Então nós precisamos ter um crivo de discernimento em relação aos profetas que nós conheceremos ao longo da nossa estada aqui. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Primeira armadilha que pode comprometer e prender um profeta e feri-lo e prendê-lo até mesmo num escândalo é a armadilha de recusar o treinamento do deserto. Diga comigo assim: todo profeta precisa ser treinado no deserto. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. O que me chama a atenção nessa unção extraordinária que Jesus recebe no Jordão, a partir de João Batista, e o Jordão, há lugares, meus irmãos, que têm coordenadas, há lugares que têm um significado extraordinário, é um ponto de encontro, é um ponto de convergência da unção. E o Jordão definitivamente é um lugar de transferência de autoridade de unção. Quando o Senhor quis que Moisés levantasse Josué no lugar dele, eles foram à beira do Jordão de frente para Jericó. Quando Deus quis que Elias passasse a autoridade dele e iniciasse um novo ministério, que era o de Eliseu, foi para as águas do Jordão de frente a Jericó. Quando João Batista, que é chamado por Jesus, o último dos profetas, que é o precursor, que é a voz que clama no deserto, vai inaugurar o ministério de Jesus, e Jesus vai dar o início ao ministério, com a confirmação da voz do Pai, com o Espírito que desce, como se pomba fosse, mas não era uma pomba, como se pomba fosse, a voz do Pai clamando, a palavra viva dentro das águas, também foi no mesmo lugar, nas águas do Jordão, de frente a Jericó. Deus, ele tem coordenadas. Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus, ele programou a latitude e a longitude do lugar que você está, até o lugar da sua cadeira, foi meticulosamente calculado onde você estaria essa noite, para que o Senhor pudesse também impactar você, e ter um encontro com você, e nessa noite ser também uma noite de empoderamento, uma noite de transferência de unção, e uma unção de discernimento, uma unção de conhecimento. Quantos podem dizer aleluia? Então, o campo de treinamento para todo profeta, todos os profetas que foram chamados por Deus, sempre foi e continuará sendo o deserto. É um ponto de autenticidade. Se você perguntar de onde veio João Batista, ele veio do deserto da Judeia. Se você perguntar de onde Elias veio do deserto do Sinai. Se você observar, quando havia aquela mulher que perdeu seu filho e vai até aonde Eliseu estava, a Bíblia diz que ela se dirigiu para o Carmelo, aonde Eliseu estava, no monte sarado por Elias antes. E é tremendo, meus irmãos, porque é no deserto que os desejos pessoais dos profetas morrem e os desejos de Deus ganham vida. Quem está entendendo a verdade, diga aleluia. Plataformas do desejo, microfone e um itinerário de viagem são crucificados e esmagados quando nós entendemos o que é o deserto. Você não dá tanta importância para o que uma plataforma, para que um microfone, para que um púlpito bonito, para que uma mensagem transmitida, quando você conhece a escola do deserto. Eu costumo dizer para os irmãos que a parte mais fácil do ministério é estar numa tribuna, porque não é aqui que as nossas batalhas são travadas. Aqui nós temos o prazer de fortalecer e de ver Deus edificando os santos, porque você é uma obra em andamento. Aquele que começou a boa obra em você é de continuar até o dia de Cristo. Você é alguém que está crescendo até tomar a estatura perfeita, a estatura de Jesus, que é o alvo que eu e você temos para a nossa vida. Mas muitos profetas, eles querem começar por onde outros estão terminando. Diga-se comigo, pessoas que querem começar por onde outros estão terminando. E Davi foi uma pessoa que, desde a sua meninice, Deus veio preparando esse moço. Na sua adolescência, Deus estava preparando esse moço. Na sua vida já de jovem, ele estava lá na frente de uma batalha.
Como criança, ele estava enfrentando leões, enfrentando ursos. Como jovem já maduro, ele estava indo para as batalhas, e as mulheres cantando, Saul conquistou seus 1000, Davi conquistou seus milhares. E foi isso que fez Davi, em primeiro lugar, ser rei de umas poucas tribos, mas depois ele ser levado para Hebrom, e aonde pela primeira vez 12 chefes tribais renunciam à sua autoridade e delegam a Davi a autoridade de ser rei sobre 12 tribos. Mas veja o percurso de Davi. Mas todos os dias, pastor Marcos Gregório, tinha um filho chamado Absalão, lá na porta de Davi, dizendo assim: o rei está velho, o rei está doente, o rei está fraco, o rei já não é aquele rei que nós conhecemos, ele não vai conquistar aquilo que nós queríamos conquistar, ele não vai levar onde nós queremos chegar, mas o dia que eu for rei, tudo isso muda. Muitas vezes, infelizmente, esse é o trajeto também daqueles profetas que querem nascer prontos e querem saltar, e querem pular, e querem evitar o deserto. Biblicamente falando, há um chamado de consagração e depois um comissionamento. Há uma diferença entre você receber o toque do manto e você receber o próprio manto. E entre receber o toque do manto e receber o manto, o que foi que Eliseu fez? E quando nós vamos buscar na história o que foi que Eliseu fez, a Bíblia diz que ele carregava o cântaro de água para Elias. A escola dele qual foi? Como é que ele foi treinado para fazer 2 vezes o número de milagres que Elias fez? Como é que ele foi treinado para fazer 2 vezes aquilo que Elias um dia havia feito? Como ele superou Elias? Ele superou porque no deserto ele aprendeu na escola do serviço. No deserto ele aprendeu a ser ninguém. Porque quando você não é ninguém, Deus pode fazer de você qualquer um. O Senhor olha para Davi e diz assim: Davi, escuta uma coisa, vamos deixar bem claro, fui eu que decidi fazer o teu nome grande entre os homens, fui eu que te tirei de trás das malhadas. Vamos lembrar de uma coisa, quando o rei de Sodoma chegou para Abraão e disse assim: Abraão, fica com as coisas e me deixa com as pessoas. Ele disse: eu não quero nada de você. Por quê? Porque eu vou ser um homem próspero, eu vou ser um homem poderoso, meu ministério será grande, minhas tendas serão numerosas e infinitas, minha riqueza será grande. E sabe o que eu não quero ouvir? Que você fez de mim um homem rico. Que todos saibam que quem me enriqueceu foi a graça de Deus, foi o poder de Deus, foi a unção de Deus. Quem está comigo entendendo, diga aleluia. Oh, aleluia. E muitos querem escapar da escola do deserto, querem escapar dessa história. Uma das maiores armadilhas do ministério profético ocorre quando os profetas recusam o treinamento no deserto. Quando você começa a achar que a função que foi dada para você não tem muita importância. Eu queria pregar, pastor, o senhor me colocou lá contando a oferta. Eu queria estar hoje, pastor, desenvolvendo aquela mensagem. Deus me deu um manto, Deus me deu uma revelação, glória a Deus, porque Deus te deu isso. Mas naquele dia, quem sabe, você vai levar água. E você às vezes ignora que aquele que traz um copo d'água para um profeta, ele recebe galardão de profeta. E se ele carregava um cântaro, oh meu Deus, alguém aqui que tem inteligência espiritual, me ajude a glorificar o Senhor dos Exércitos. Se tem galardão para quem carrega um copo e para quem carregou um jarro inteiro de água. Tem algum profeta nessa terra que seja do estilo de Elias, que pregue mais ou menos como ele pregava, que anuncie, tem um moço aí, quem? É tal de Eliseu. Mas o que ele fez de importância? Ele carregava o cântaro para o profeta Elias. Aleluia. Aleluia. Porque nada nessa vida, depois do treinamento deserto, supera a unção que Deus vai desatar sobre a sua vida. Quem está entendendo a verdade, diga aleluia. Então diga assim comigo, em nome de Jesus, que eu não negue a escola do deserto. Quem está entendendo de verdade, diga glória a Deus. Deus é bom, igreja linda. Deus é bom. Os profetas que foram treinados no deserto não temem a homens, eles não temem seca, eles não temem a escassez, eles só dependem de uma orientação. Eles não olham por resultados. De repente está vendo seca na terra, e aí, vai para onde? Vai ali para a fonte de Quiriete. Tá bom, vou ficar ali. E aí, Senhor? A fonte secou. Quando a fonte seca, querido, é o jeito de Deus dizer para você: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, eu tenho algo mais.
a jornada continua. É porque se você continuar aqui, você vai criar raízes aqui. Eu sou Deus de novidade, eu quero fazer algo novo, eu quero que você também entenda que eu quero inovar, eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero te usar para algo novo, eu quero te levar para um novo território, eu quero expandir a influência da palavra, eu quero que você alcance alguém que ainda não foi alcançado, eu quero que você vá a outro país, eu quero que você leve essa palavra, leve Deus a outra nação. É isso que eu quero que você faça, Elias. Sabe o que fez a igreja andar, meu irmão? Foi a necessidade. Porque Estevão foi apedrejado, então a turma correu. Porque do contrário, a igreja estaria em Jerusalém até hoje. Porque o judaísmo não é expansionista, ele é conformista. Para o judeu ortodoxo, de preferência, quanto menos gentios entrar no reino de Deus, melhor para ele. Porque afinal de contas, ele é o eleito. Que história é essa de gentio entrar no reino de Deus? É a mentalidade de Jonas. Por que eu vou lá pregar para essa gente? E se eles se arrependem? Cadê o juízo de Deus? Eles não merecem a graça de Deus, merecem o juízo de Deus. Mas aí, o Deus que já havia prometido, que havia dito, queridos, que o poder que vinha sobre eles não era para ficar só em Jerusalém, era para a Judéia, desceu o deserto. Primeiro lugar, depois de Jerusalém, deserto, Samária, e até os confins da terra, mas eles permanecem lá. E por causa daquele desconforto que houve, a igreja expandiu. A Bíblia diz que eles fugiam, mas eles fugiam para preservar as suas próprias vidas, mas davam com autoridade testemunho sobre Jesus. E lá em Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristãos. E olha o que os homens de Antioquia disseram: aqueles que perturbam o mundo chegaram até nós. Onde estão os perturbadores do mundo? Oh, meu irmão, um profeta do deserto é um perturbador do mundo. Ele é um perturbador de político, ele é um perturbador de governador, ele é um perturbador de prefeito. Ele não é um bajulador de governador, ele não é bajulador de presidente da república, ele não é bajulador de vereador, ele é um perturbador da terra. Ele é alguém que diz na autoridade do Senhor: assim diz o Senhor. Quem está entendendo de verdade? Diga aleluia. Aleluia. Segunda armadilha que pode comprometer a jornada de um profeta: de traçar o perfil de outros. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Lá em 1 Samuel capítulo 16, qual é a passagem, Igreja Santa? Diga comigo assim, 1 Samuel capítulo 16. Os irmãos estão entendendo que nós estamos estudando a palavra para chegar num ponto comum daqui a pouquinho, não estão? Qual é o capítulo, Igreja Santa? 1 Samuel capítulo 16. Oh, aleluia. Lá no versículo 7, 1 Samuel capítulo 16, qual é o versículo, Igreja Santa? Versículo 7. O que está acontecendo? É o dia da unção de Davi. Olha por que eu digo para você que nós precisamos não nos distrairmos com a carruagem, mas estarmos com foco naquilo que o Senhor tem para nós. Algo novo chegando aí. Um símbolo religioso, um símbolo que Israel venera, é a própria menorá. A menorá não é minorá, menorá, ela tem 7 lâmpadas, porque 7 dentro do judaísmo é um ciclo perfeito, 7. E nós vamos encontrar vários ciclos de Deus, na palavra de Deus, que tenha 7. Nós vamos encontrar ciclos de semanas, nós vamos encontrar ciclos de igrejas, nós vamos encontrar as 7 semanas de Daniel, nós vamos encontrar 7 trombetas, nós vamos encontrar as 7 revelações. 7 é um ciclo fechado de Deus. Sabe qual era o problema com Jessé e com seus filhos em relação a Davi? É porque Davi era diferente de tudo aquilo que eles já tinham visto. O cabelo de Davi era diferente, a estatura de Davi era diferente, a pele de Davi era diferente, e por causa disso havia talvez uma insinuação de que a mãe de Davi não teria sido muito honesta. Aliás, no Salmo 51, Davi dá uma pista nessa direção, dizendo que ele foi concebido em pecado pela sua mãe. Porque de 8 irmãos, Davi era o único lourinho que tinha. Davi era diferente, os outros eram todos moreninhos e Davi era os outros eram caras grandes. Você vai ver que esse primeiro filho dele que vai entrar lá no dia que o profeta Samuel chega, o camarada é grande. E quando o comandante Saul chegou para recrutar os filhos de Jessé, olhou para Davi e desprezou Davi, disse: esse menino é muito magro, esse menino é muito fraco, esse menino não pode.
Porque Davi foi desprezado pela aparência que ele tinha. Ele foi desprezado pelo seu pai, foi desprezado pelos seus irmãos, foi desprezado pelo comandante de Saul, e finalmente ele seria desprezado pelo próprio Golias. Ele disse: vocês estão pensando o quê? Vocês estão de brincadeira comigo? Eu estou chamando um guerreiro para brigar comigo, vocês mandam um cachorro? Vocês mandam um cachorro para lutar comigo? E ele desprezou Davi, a aparência de Davi. E um profeta, quando ele não anda por revelação, ele anda pela aparência. E esse é o grande problema aqui. E nós vamos perceber que lá na casa de Jessé, chegou então Samuel. E uma coisa, quando você vai se tornando profeta velho, você começa a justificar as suas ações por conta daquilo que já aconteceu na sua vida. Você começa a justificar o que você vai fazer, que supostamente deveria ser novo, em nome da experiência. Experiência é uma bengala, ela não é uma guia. Experiência não é GPS. Eu não quero minha experiência como um mapa para onde Deus está me levando, para o que Deus tem para a minha vida, para o novo que o Senhor tem para mim. Minha experiência não serve. Eu prefiro receber a unção que o Senhor mandou que Josué preparasse o povo. Prepare esse povo para uma unção. Quem sabe nessa noite passarei sobre esse povo e deixarei após mim uma bênção. Por que, Senhor? Porque o caminho que eu vou levar esse povo é um caminho que eles nunca andaram antes, é um lugar que eles nunca pisaram antes. A bênção que eu tenho para eles é aquilo que os olhos nunca viram, o coração nunca sentiu, o ouvido nunca ouviu, nunca foi raciocinado ou pensado na cabeça dele. A experiência matou um profeta no deserto chamado Moisés. Porque quando Deus apresentou o novo, Moisés, aqui olha, é a mesma rocha, é a mesma necessidade, é o mesmo povo rebelde que está ali, e eu vou fazer o mesmo milagre, água, só que eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu mudei a metodologia. Você não vai mais ferir a rocha, agora você vai falar com a rocha. O tempo de ferir a rocha vai ter passado, e vai vir um tempo da comunhão com a rocha. Mas Moisés ele era prisioneiro da sua experiência, ele era prisioneiro dos seus sucessos passados. Sabe o que está impedindo o teu novo sucesso? É a sombra do teu anterior sucesso. E você quer repetir aquele momento e não consegue, porque aquele momento não volta mais. Você quer repetir mas isso não vai acontecer. Então, ele tema com Deus e ele bate na rocha. E ele diz: está vendo, Deus? É experimento, pura matemática, deu certo. Quando é que aquilo que deu certo não dá certo? Porque afinal de contas teve água, mas não houve aprovação de Deus naquilo que ele fez. Então ele foi paralisado pela sua experiência. E lá está então Samuel, e ele está na casa de Jessé, e ele começa a pensar qual foi a última vez que Deus o havia mandado que ele ungisse um rei. Foi um certo pastor também. Havia um detalhezinho técnico. Um era pastor de jumentas e o outro era pastor de ovelhas. Alguns jumentos merecem o pastor que tem, meus irmãos. Alô, Igreja Santa. Alô, Igreja Santa. E quando o teu discernimento é um discernimento que não consegue distinguir se Deus te deu um pastor de ovelhas ou um pastor de jumentas, então você vai padecer também. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Ele quase acertou. Deus realmente queria um pastor para ser rei de Israel, mas não era um pastor de jumentas, era um pastor de ovelhas. Mas ele está ali, e de repente diz a palavra lá no versículo 7, você pode ler o versículo 7 comigo? Diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, porque quando entrou aquele filho de Jessé na frente desse profeta, ele pensou na última experiência dele. Saul era um cara alto, Saul era um cara bonito, Saul era um cara rico. E agora, como era esse filho de Jessé? O cara era alto, o cara era bonito, o cara era forte. Então ele tentou fazer o novo de Deus, não com a revelação que vem de Deus, mas com a experiência que ele guardou com ele. Então, meus amados, quando nós caímos nessa cilada, nós paramos de buscar o novo de Deus. O que eu vou pregar lá? Tem uma mensagem aqui que eu preguei uma vez, em 1927, essa mensagem será linda, e você pega o teu maná e leva ele para o micro-ondas, para tentar dar uma requentada e tentar alimentar o povo de Deus. Mas sabe de uma coisa? O rebanho está debaixo de uma promessa,
que o Senhor vai levá-lo todos os dias a pastos verdejantes. Vocês são um rebanho exigente, vocês querem comida fresca. Jesus disse assim: olha, eu não quero peixe de ontem não, viu? Eu não quero peixe estragado, peixe fedendo. Eu quero saber se porventura vocês têm alguma coisa fresca para mim. Oh, meus irmãos, o que traz o fresco de Deus na sua vida? Qual é a experiência fresca que você teve? Qual foi o último milagre fresquinho que está aí no seu coração, que você está pronto para compartilhar? Qual foi o último livramento fresquinho que está aí dentro do seu coração, meu querido? Mas se você começar a ser um contador de histórias, se você começar a contar a história da tua experiência, isso pode ser uma armadilha que vai anular o que Deus tem de fazer de novo no seu ministério. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Diga assim: terceira armadilha, a armadilha da leitura psíquica santificada. Havia uma certa igreja lá em Petrópolis, pastor, que o maior culto daquela igreja não era o culto de adoração, não era o culto de louvor, não era o culto da palavra, mas era o culto das revelações. E vinha esse sacudidor de piscina de Betesda. Sabe que tem ministério que está tão parado que depende que venha um anjo, só Deus sabe de onde, um mensageiro, só Deus sabe de onde, para mexer aquela água parada, para ver se há algum tipo de milagre. Oh, mas aqui tem mover de Deus. Quantos podem dizer aleluia? Digo, irmão, só aqui não tem água parada não, meu irmão. Aqui tem o mover de Deus, a água viva está entre nós, a palavra de Deus está entre nós. Eu sei que chegou um ponto que não tinha lugar para comportar aquele ministério lá na cidade, até que o escândalo explodiu lá, pastor. O profeta que estava lá no altar, entregando as revelações, ele tinha um auxiliar que via a pessoa chegando, via a placa do carro, entrava no Facebook, entrava no Instagram e pesquisava e dizia assim: fala para ele se ele tem um filho com o nome desse aí. Eis que te falo, tem um filho assim? Oh, mistério, oh terra! E você sabe o que me chama a atenção, meus irmãos? O que me chama a atenção, muitas vezes, não é o altar se permitir prostituir, é o ouvido do rebanho se prostituir. É você não saber mais distinguir aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro, daquilo que vem de Deus, daquilo que vem do homem, daquilo que é unção de Deus e daquilo que é maquinado na mente de alguém. Quem está entendendo a verdade, diga aleluia. É a armadilha da leitura psíquica. Eu quero que você vá comigo lá em 1 Reis capítulo 22. Qual é a passagem, Igreja Santa? 1 Reis capítulo 22, e o nosso tempo foi 1 Reis o que, igreja linda? 22. Alguma coisa de extraordinária está acontecendo aí. Alguém diga assim, aleluia. Deus é bom, igreja linda. Lá em 1 Reis capítulo 22, está para acontecer uma batalha, mas parece que quem está envolvido nessa batalha não tem discernimento. Porque o rei de Israel, irmãos, não era flor que se cheire. Josafá era até crente, mas Josafá era um crente sem discernimento. E quando você é um crente sem discernimento, qualquer um te passa a perna, meu irmão. Qualquer um te engana. E você acaba entrando em batalhas que não são suas. Procure saber como é que Josias morreu. Josias também era um crente que era rei, mas não tinha discernimento. Ele morreu com uma flecha que não era dele. E aqui nós vamos ver Josafá indo para uma batalha que não era dele, meu irmão. E quase que ele morre nessa batalha. Porque a batalha apenas ele estava sendo usado por alguém. Lá no capítulo 22, quem encontrou, diga aleluia. A partir do versículo 13, veja o que você encontra aí comigo. Quem está comigo, diga aleluia. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles. Fale o que é bom. Aqui você vai perceber qual é a diferença entre um profeta do deserto e um profeta palaciano. O rei Josafá perguntou para o rei de Israel, dizendo: escuta, você já consultou o Senhor para saber se o Senhor é conosco nessa batalha? Ele disse: olha, eu tenho 400 profetas que vivem aqui no meu palácio, que tomam o café da manhã aqui comigo, que dão bom dia à nação. 400 profetas que andam para cima e para baixo. Eu fico até imaginando se esses profetas têm rebanho, se eles têm família, se eles têm cidade. Não, mas eles vivem aqui no meu palácio. Estão sempre nas fotos das mídias, estão sempre do lado aqui do soberano. E
E o que eles vêm fazer? Eles vêm me abençoar. Como é que eu posso abençoar em lugar de exortar? Toda vez que se levanta um político na minha cidade e diz assim: eu tenho 3 coisas a dizer ao senhor. O senhor vai ter o meu aplauso quando o senhor acertar. O senhor vai ter minha crítica direta quando o senhor errar. E o senhor vai ter a minha mão estendida todas as vezes que o senhor me pedisse ajuda e socorro. Mas eu sou um profeta de Deus e eu não posso me corromper com o seu palácio. Quem está entendendo a verdade, diga aleluia. Os 400 profetas já haviam dito, tanto para o rei de Israel quanto para o rei de Judá, dizendo: vá, que a vitória vai ser sua. Deus vai entregar esse território nas tuas mãos. Estão todos os profetas aqui? Josafá perguntou. Não tem um profeta aí, mas eu não gosto de chamá-lo não. Por quê? Porque esse camarada é do contra, rapaz. Esse camarada está fora da caixinha. Esse camarada só profetiza fora da linha. Esse camarada não anda com os outros. Você vai ver ali que o 398 anda com 399, com 400, o grupo está fechadinho, mas ele não, ele é solto, ele é avulso, ele é independente. Chama ele aí, vamos ouvi-lo. Então mandaram trazer Micaías. E quando foram perguntar a Micaías: Micaías, nós podemos subir para essa batalha? Nós vamos triunfar. Micaías olhou e disse assim: eu vou ouvir o conselho daquele camarada lá, que diz que é para eu não divergir do quórum dos 400, e eu não vou ser um divergente aqui. Às vezes, alguns pensam, é melhor a gente estar feliz do que estar certo. Você já ouviu essa frase? Melhor estar feliz do que estar certo. Ele pensou assim: é melhor estar feliz do que eu estar certo. Vai lá, rei, que o senhor vai receber essa vitória. Mas o rei olhou para ele e disse: rapaz, por que você não me fala a verdade? Me fala o que está para acontecer. Me fala o que está para acontecer. O que vai acontecer é o seguinte, rapaz: você vai se dar mal. O teu exército vai ser massacrado, você vai perder essa batalha. Aliás, o rei de Israel será morto nessa batalha, e não vai ter prosperidade nisso, porque é o Senhor que está colocando um peso sobre você nesse momento. Escuta, mas eu tenho 400 aqui dizendo que vai dar certo. Eles podem estar aí por um interesse que for. Eles podem ter se alimentado na tua mesa, bebido o teu vinho, eles podem ter compartilhado, mas escute, eles já perderam a pureza da mensagem, porque eles se comprometeram no coração deles. Querido, ou você é profeta ou você é político, os dois não vai dar para ser não. Você decide o que você vai ser na sua vida. Ou você é pastor de rebanho, ou você vai ser candidato a alguma coisa. Eu não posso ser candidato. Alguém perguntou para Billy Graham: você não quer ser o vice-presidente dos Estados Unidos? Ele disse: como eu vou ser vice se eu já sou eleito? Eu já estou eleito no maior cargo que eu jamais poderia imaginar na minha vida. Nunca conseguiram convencer Billy Graham a concorrer à presidência dos Estados Unidos. E se concorresse, ganhava na certa. Ele disse: não, para que eu vou querer um carguinho desse, se eu já tenho a minha comissão, se eu já tenho o meu chamado, se eu já tenho a minha posição? Eu não vou me corromper com o palácio. Você sabe o que Daniel e seus amigos determinaram no seu coração? De não se corromper no palácio, de não se corromper com a comida do palácio, de não se corromper com o vinho do palácio, não se corromper com o pão do palácio, com as vestes do palácio, com a linguagem do palácio, o brilho do palácio. E por isso, 3 reinos passaram. Passou a Babilônia, passaram os medos, passaram os persas, mas Daniel permaneceu no seu lugar, primeiro-ministro da nação, porque Deus o honrou. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. A armadilha da leitura psíquica. Sabe o que a Bíblia vai dizer aqui? Que na verdade, Deus estava colocando um espírito de mentira na boca daqueles profetas. Escute isso, porque a Bíblia diz que esse espírito vem da parte de Deus. Jeremias vai dizer mais tarde que esse espírito vem da parte de Deus. Como assim o espírito maligno vem da parte de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa. Quem é que já foi na Terra Santa? Olha, quando você chega em Israel, se você chegar na faixa de Gaza, ela tem controle palestino. Se você chegar na Cisjordânia, ela tem controle palestino. Se você chegar em Betel, ela tem controle palestino. Mas sabe quem é que governa a terra? É Israel. Isso quer dizer o quê? Que para alguma coisa entrar e sair de Gaza, pode entrar e sair, mas tem que chegar e pedir permissão a Israel. A Israel vai e autoriza que o porto seja aberto, que o aeroporto seja aberto, eles vão e recebem. Se Israel não autoriza, mas eles têm autonomia? Tem. Eu estou dizendo isso para você, guardando as devidas proporções,
que o inferno é uma casa sem tranca, que Jesus ele tomou a chave nas suas mãos. Alguém me ajude a glorificar o Senhor. Satanás pode pensar que ele é rei de alguma coisa, que ele é senhor de alguma coisa, mas para um demônio fazer alguma coisa, tem que fazer aquilo que o próprio Satanás fez com Deus em relação a Jó. Posso tocar nele, posso tocar nos bens dele, toca nele, mas não toca na vida dele. Então não pense que tem demônios no céu, é que os demônios lhe devem obediência. Não só os demônios, mas o vento, a tempestade, as ondas, o mar, devem a ele obediência. Alguém pode dizer aleluia? Lá em capítulo de 1 Reis, versículo 22, versículo 13, diz que o mensageiro que fora chamar Micaías, falou dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem isso. Todos os profetas estão dizendo a mesma coisa, mas ele é uma voz dissonante. Porque ele, não é que ele seja melhor do que os outros, ele apenas foi treinado num outro ambiente. Ele foi treinado no deserto. Quando você é treinado no deserto, sabe o que João fez? Sabe como é que João morreu? João morreu porque ele chegou na frente de uma autoridade, a maior autoridade que existia naquele lugar, e dizia: não me interessa se você está fazendo aqueduto, não me interessa se você está construindo a plataforma do próximo templo, não me interessa se você está colocando pedalinho no mar da Galileia. O que eu tenho para dizer é o seguinte: você é um homem adúltero, porque você está dormindo com a tua sobrinha, e Deus não se agrada disso. E foi por causa disso que a cabeça de João Batista foi servida numa bandeja de prata, porque João Batista definitivamente não era um profeta palaciano, ele era um profeta do deserto. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. A nação está precisando de profetas assim, queridos. Essa cidade com certeza está precisando de profetas assim. Um dia, pastor Marcos Gregório estava nessa experiência. Nós chegamos para o prefeito do Rio de Janeiro. É um evento que ia acontecer aqui no Rio de Janeiro, isso já tem muitos anos. E quando nós chegamos lá para conversar com o prefeito do Rio de Janeiro, e disseram, aí o prefeito perguntou assim: mas por que vocês acham que eu devo apoiar os pastores? Aí algum dos nossos disse: porque nós vamos estar orando pelo Senhor, prefeito. A gente vai estar intercedendo pelo Senhor. Aí o prefeito, não vou falar quem é não, só que o filho dele andou presidindo a Câmara dos Deputados. Aí o prefeito, eu não vou falar mais nada, porque dessa boca aqui não sai mais nada. Então esse prefeito, ele virou e disse assim: para que eu preciso da oração dos pastores? Se eu tenho um pai de santo que deita dentro de uma cova, dentro do cemitério, e fica lá deitado 3 noites e 3 dias direto, e no final dos 3 dias eu tenho tudo que eu quero, para que eu preciso da igreja? Aí entra lá um profeta palaciano: que Deus abençoe o Senhor, aleluia, que Deus te dê sabedoria e grandeza, que o Senhor seja reeleito nas próximas eleições. Queridos, o Brasil não precisa de profetas palacianos. Chegou a hora de Deus derramar uma unção, chegou a hora do Senhor levantar os seus escolhidos, chegou a hora dos carregadores de vaso se manifestar e dizer assim: eu não vou me distrair com a carruagem, eu estou de olho naquilo que está para acontecer, e eu quero de Deus o que vai acontecer. Alguém me diga aleluia. Eu não vou ter tempo para falar sobre cada detalhe desses pontos, mas eu quero te dizer que a 4ª armadilha é a armadilha de Mamon. E qual é essa armadilha? É o espírito da bruxaria e da manipulação. Eu estava para falar para vocês sobre um outro assunto, mas esse assunto vai demandar tempo, sobre uma religião onde a bruxaria é escancaradamente buscada, onde a bruxaria é escancaradamente anunciada, e o nosso povo não tem feito absolutamente nada. Eu vou estar terminando nos próximos minutos, eu prometo aos irmãos que eu não vou prendê-los aqui muito tempo. Mas o espírito de Mamon tem a ver com o espírito de bruxaria, porque o espírito de bruxaria é um espírito de manipulação e controle. E ele procurará sobrepor a muitos dos chamados profetas de Deus, usando dinheiro, promoção, fama, bens materiais, para contaminar e poluir o que Deus está realmente dizendo. Entenda, o problema não está na fonte, o problema é o que vai se recebendo na margem. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia.
A palavra de Deus vai falar sobre um profeta chamado Balaão. Esse cara foi cheio do Espírito. Esse cara um dia profetizou tudo que Deus mandava ele profetizar. Esse cara tinha noção do que era certo e era errado. Tanto é que o dia que veio um suborno, dizendo para ele que ele tinha que amaldiçoar o povo de Israel, ele disse: eu não posso, por maior que seja a propina, eu não posso. Como eu posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Como eu posso fazer isso? Mas o fato é que Balaão representa o profeta que pode profetizar contaminado pela propina, contaminado pelo vil metal que vem de Mamon. Profetas do deserto, eles não dão grande importância para a questão de dinheiro, sabe por quê? Porque afinal de contas, são exóticos por si mesmos, eles não andam na moda. Já imaginou todo mundo lá vestido com linho fino, com aquele algodão egípcio, e de repente sai do meio do nada aquele tal de João Batista, e qual é a roupa dele? É couro de camelo. E qual é o cardápio dele? Ele come gafanhoto e mel silvestre. Parece alguém fora da estação. Tudo que olhasse para ele, parecia estar fora da estação, menos a sua palavra, menos a sua consciência, menos o seu discernimento. Meus irmãos, Deus está chamando uma igreja. Deus está chamando uma igreja. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Sabe quem foi que afrontou os apóstolos quando o poder começou a se manifestar? O mágico Simão. O mágico Simão apareceu no meio da igreja e ele quis comprar os apóstolos e assim: eu quero essa unção para mim, eu pago o dinheiro que for preciso, porque eu estou acostumado a atrair pessoas com pericotenia, com luzes. Nós vemos hoje a igreja parecendo mais um circo, aonde você vai ter de tudo, rapaz. Daqui a pouco nós vamos ter cuspidor de fogo no altar, daqui a pouco nós vamos ter gente jogando bolinha para cima, palhaço virando cambalhota no meio da igreja. E quando eu vejo isso, só vem um recado no meu coração: está faltando assunto, está faltando verdade, está faltando profecia, está faltando um anúncio. Será que essa nação não merece que nesses dias a igreja do Senhor se manifeste? Diga: Senhor, nós queremos a Tua palavra, nós queremos pregar a Tua palavra, nós queremos anunciar a Tua palavra, nós queremos ouvir a Tua palavra. Eu entrei num banco quando tinha 14 anos de idade, e saí desse banco já em funções lá na área de gerência. Passei minha vida, minha adolescência e minha fase adulta, até perto do meu casamento, passei trabalhando dentro do banco. Mas uma das primeiras funções que me deram, me trancaram dentro da reserva. Quem aqui é bancário do tempo antigo sabe o que a reserva é. É para onde vai todo o dinheiro dos caixas. E me trancaram na reserva. E naquele tempo, vinha um dinheiro desse que vem dos mercados, que vem das feiras, um dinheiro rasgado, sujo, dilacerado, e ele ia para a reserva, porque ele tinha que ser contado, ele não pode colocar na máquina, porque ele embola, ele está muito danificado. Então tinha que ter alguém com paciência para contar aquele dinheiro lá, contar o dinheiro na reserva, depois mandar lá para o Banco Central, para aquele dinheiro ser incinerado e vir nota verdadeira para substituir aquela moeda. E eles me colocaram lá. E passou uma semana e eu estava trancado na reserva. Só saía para ir embora para casa. Passou um mês, eu estava trancado na reserva. 2 meses, 3 meses. E finalmente alguém vai para me liberar da reserva. E eu disse: puxa vida, eu entrei nesse banco com tantos sonhos. Ele disse: qual é o teu sonho? Eu queria ser caixa. Eu queria trabalhar ali na linha de frente com o cliente. Eu disse: caixa. E quando você for caixa, você vai receber muita coisa nas suas mãos. Você vai receber pagamento, você vai fazer pagamento. O teu treinamento, ele já terminou. Eu disse: mas como? Eu não fui treinado para ser caixa, não. Você foi treinado. Como eu fui treinado? Você teve 3 meses dentro desse cofre, contando dinheiro verdadeiro. Quando nós te colocarmos no caixa agora, e quando o falso bater nas tuas mãos, você vai saber o que é falso, porque você primeiro conheceu o que é verdadeiro. Eu disse: uau, eu não sabia que eu estava sendo treinado. Sabe o que está faltando para nós, igreja linda? Nós precisamos ter mais contato com aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de boa fama, aquilo que não há nenhuma notícia de escândalo em cima, porque escândalo é cilada, escândalo é armadilha. Alguém que está preso no escândalo, ele se prendeu por alguma razão, ele está ferido, ele é prisioneiro de alguém. Alguém o está mantendo vivo por interesses. É esse o propósito da cicatriz que prende alguém no escândalo.
Jesus disse: os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele de quem vem o escândalo. Melhor fosse ele pendurar uma pedra de moinho no seu pescoço e jogá-la à profundidade das águas. E Jesus fala sobre não escandalizar uma criança. E nós, igreja querida, não podemos decepcionar e não podemos frustrar a geração que está surgindo, porque é uma nova geração surgindo. Todos os dias, quando nós fazemos apelo, é uma nova geração surgindo. Eu sei que Deus tem feito coisas lindas aqui no Apacentar, mas eu quero testemunhar o que Deus tem feito lá na cidade de Petrópolis. Muitos dos templos na minha cidade permanecem fechados. Muitos dos pastores, eles diminuíram as suas reuniões. Sabe o que nós fizemos? Nós escolhemos crescer. Nós escolhemos crescer no meio da crise. E sabe o que tem acontecido? Nós temos crescido no meio da crise. E sabe o que tem acontecido? Nós temos pregado a palavra. Nós temos anunciado a palavra. Dia desses, a pastora Esther, que ela forma os novos que vão ser batizados, na última ceia, ela preparou um grande grupo, nós batizamos. Semana passada, quando eu liberei para que ela formasse um novo grupo, eu pensei que iria levar um tempo para aquele grupo crescer. E ela, quando se levantou do santuário e foi para a classe, para preparar a nova turma, ela já era tão grande quanto a outra turma que nós havíamos acabado de batizar. Oh, meus irmãos, o mundo está sedento de uma palavra. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Oh, Deus é maravilhoso. Diga assim: vem uma outra armadilha. A armadilha do guarda solitário. O que é isso? O guarda solitário. No Antigo Testamento, os profetas eram uma voz singular de Deus para a nação. Eles vinham e iam como queriam e profetizavam aos reis e à nação. No Novo Testamento, Jesus Cristo declarou que esse tipo de profeta durou até João Batista, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E ele próprio se tornou mediador entre Deus e os homens. Agora Deus, ele está falando conosco através de Jesus, é fato. Mas aqui, a armadilha do guarda solitário. Muitas vezes nós vamos perceber que a solidão, ela não é uma questão de fidelidade. Às vezes a solidão é uma pura questão de temperamento. Elias não estava andando sozinho por uma questão da posição dele como profeta. Isso é uma posição difícil. É que andar com Elias não era uma tarefa fácil. Era uma tarefa extraordinariamente compensadora, mas não era uma tarefa fácil. E sabe de uma coisa? A prosperidade, ela só chega até nós, ela só arde no nosso coração quando ela pode ser compartilhada com alguém. Quando você pode chegar para alguém e compartilhar o que você recebeu. Quando você tem o prazer de desfrutar com outra pessoa o sucesso que ele está desfrutando. E um dos grandes problemas que nós temos hoje, tanto no ministério profético, porque nós vamos ver que esse moço, do qual nós lemos lá no início, era um jovem talentoso, era um jovem cheio de revelações, mas era um jovem que andava sozinho. Ele era carente de conselho, então quando o conselho surgiu, ainda que fosse mal, ele obedeceu aquele conselho. A Bíblia fala daquele levita que foi parar na casa de Mical. Ele pertencia a uma tribo sacerdotal, ele pertencia a um povo de adoração, mas ele era um solitário. E quando é que você se torna solitário? Quando você se torna escravo de uma agenda. Há cantores que viajam tanto, meus irmãos, eles estão cada dia num lugar, estão cada momento diante de uma audiência. Não tem uma igreja onde ele congrega, onde ele dizima, onde ele diz: pastor, aqui está a minha agenda. Não tem uma igreja que possa dizer assim: pastor, por favor, ore pelo meu casamento, ore aqui pelos meus filhos, veja o que está acontecendo meus filhos. Pastor, ore pela minha própria vida. Não há tempo para eles mais, para estarem numa igreja local, para sentar um dia, renunciar aquilo que eles estariam ganhando na sua jornada, indo num domingo, indo num congresso, mas está simplesmente sentado, em lugar de estar recebendo, estar dando alguma coisa, está contribuindo alguma coisa. Isso é uma coisa que pode tanto derrubar profetas, como também pode derrubar adoradores, pode derrubar levitas do Senhor. Quem está entendendo de verdade, diga amém. Sexta coisa, a armadilha do orgulho. Porque a armadilha do orgulho, ela nos impede. Quando alguém fala de humilhar, nós ouvimos hoje isso aqui. O que é humilhar? A palavra humilhar tem a ver com ser humano. Humilhar é humus. Humilhar é eu me lembrar de onde eu venho da terra. Eu vim do pó e eu vou voltar para o pó. Escute uma coisa, ninguém pode humilhar alguém que já é humilde. O humilde já foi humilhado, ele é humilde. Só pode ser humilhado quem não é humilde. Quem está entendendo a verdade, diga aleluia. E quantas vezes o orgulho, ele nos impede de pedir socorro. O pastor estava dando um recado aqui ainda há pouco sobre isso.
da pessoa que vem muitas vezes para receber uma ajuda, mas ele não quer que ninguém saiba. Não é que a gente tenha a intenção de tirar uma foto e botá-lo e publicá-lo e tirar, não se trata disso. É o reconhecimento de uma situação. Muitas vezes na igreja, as pessoas que nós acabamos ajudando, Deus transforma a situação delas de uma maneira extraordinária, de uma forma miraculosa, e elas são as primeiras a contribuírem para que outros sejam promovidos, para que outros sejam ajudados. Eu não sei qual é a tua história, eu conheço a história do pastor Marcos Gregório. Um dia eu paro para contar qual foi a minha história, e eu só cheguei aqui porque Deus teve misericórdia da minha vida, porque Deus teve compaixão da minha vida. Quem está entendendo a verdade, diga amém. Quando Josué, ele atravessou o Jordão com aquele povo, eu só vou citar os outros 5 e não vou pregar sobre eles. Mas quando Josué foi atravessar o Jordão com o povo, ele mandou que lá em Ziglag, eles fizessem uma coisa. Eles fizessem um círculo de pedras, e ali foi feito um monumento ao Senhor. Era uma coisa visível. Cada um dos líderes de tribo pegou uma das pedras do meio do Jordão e colocou no meio daquele círculo, e ficou aquele círculo de uma aliança visível para todos. Mas enquanto todos estavam preocupados em fazer aquele círculo que todos iam ver, as águas estão seguras de um lado, então o rio está seco. Lá no meio do leito do rio, um lugar que logo depois seria inundado, Josué começa a pegar também as suas 12 pedras. Ele não pega uma pedra só, ele levanta 12 pedras, exatamente no meio do rio, e ele levanta aquele monumento ao Senhor. Daqui a pouco, Deus vai liberar aquelas águas, e aquelas águas vão cobrir aquele monumento, e ninguém mais, a não ser Josué e Deus, saberá o que está no meio daquele rio. E eu fiquei perguntando: Senhor, por que razão Josué fez um monumento, uma coluna para o Senhor no meio do rio? Por que ele não fez a coluna lá em terra seca, onde todos pudessem ver e todos pudessem perceber? Então o Senhor, pelo menos comigo, foi o esclarecimento que Deus me deu. Porque aquilo ali era algo entre Josué e Deus. Vladimir, eu disse: é mesmo, Senhor? Por quê? Para Josué nunca se esquecer de onde foi que Deus o tirou e para onde Deus o levou. Para ele nunca se esquecer que Deus o tirou de um deserto e colocou ele numa terra prometida. Então ali estava aquele monumento para ele sempre render graças a Deus e sempre se humilhar diante de Deus e glorificar ao Senhor. Quem está entendendo de verdade, diga amém. Eu quero te convidar para ficar de pé. Qual seria a sétima armadilha? A armadilha da adrenalina e do emocionalismo. Quando mensagem boa é aquela que te faz dar grito, aquela que te faz dançar, aquela que te faz pular, mas ela não acrescenta nada de mudança na sua vida. Você dá aquilo que as pessoas querem receber. Você já viu uma pessoa que conduz um exercício diante de uma academia? Ele grita o tempo todo, ele dança o tempo todo, e parece que aquele camarada está alimentado por alguma coisa. De onde vem aquela energia, eu não sei, mas é o trabalho dele. E alguém dizer: ó, hoje foi massa, hoje foi extraordinário. E muitas vezes nós queremos para o culto uma performance de academia. E muitas vezes, meus irmãos, o que Deus espera dos nossos encontros é esse assoalho que completamente umedecido pelas nossas lágrimas, lágrimas de quebrantamento, lágrimas de arrependimento, lágrimas de conserto, lágrimas de reparo diante do Senhor. Mas sabe por que existem pregadores assim? E por que eles vão tomar lugares da nossa atenção? Porque é o que nós queremos. Muitas vezes nós não queremos o confronto, muitas vezes nós não queremos a verdade, nós queremos isso, nós queremos sair daqui nos sentindo melhor. Mas não necessariamente, querido, toda vez que eu me sinto melhor, eu recebi o melhor. Eu preciso que você coloque no seu coração a 8ª armadilha, de dar a profecia como horóscopo. E muita gente quer receber uma profecia assim: com quem eu vou casar, o que vai acontecer da minha vida, eu não sei. Quando o anjo chegou, ele anunciou para Zacarias a mesma coisa que ele anunciou para Maria. É o mesmo anjo, a mesma profecia. Se você for ler o livro de Lucas, você vai ver que é a mesma mensagem. Mas Zacarias respondeu assim: eu preciso saber qual o mistério que houve, porque no final da mensagem, um foi punido e o outro foi promovido, por causa de uma resposta. Zacarias falou assim: como é que eu vou entender isso? Maria disse:
como se dará isso? Muitas vezes nós queremos aquilo que o nosso entendimento gerou dentro de nós, aquilo que a nossa emoção, nossa expectativa gerou dentro de nós. Mas muitas vezes nós não estamos prontos para passar pelo processo que Deus quer que nós passemos. O fato é que Zacarias foi punido com 6 meses de silêncio, de mudez dentro da sua casa, enquanto que Maria foi agraciada de Deus, ela foi abençoada, ela foi exaltada. Ele disse: você é bendita entre todas as mulheres, e o fruto do teu ventre também é um fruto abençoado. Alguém está entendendo de verdade? Diga amém. A 9ª armadilha, de se tornar uma máquina de venda automática. Sabe o que é uma máquina de venda automática? Hoje tem acontecido isso muitas nas faculdades. Você chega na antiga cantina, não tem ninguém lá para te atender. Aí você olha assim: eu quero aquele chocolate, o número dele é o 14. Aí você vai lá: eu quero o 14. Então o que você vai receber? Você vai receber o chocolate 14. E alguns profetas são assim: você vai lá e deposita o que você precisa, e você tem a resposta que você quer, você tem a profecia que você quer, porque eles deixaram de ser boca de Deus e passaram a ser uma máquina automática que dá aquilo que o cliente está pagando para receber. Deus tem algo mais para a igreja. O 10º e último, a 10ª armadilha, é muitas vezes você ser infectado por um vírus de rejeição. E quando eu carrego comigo a rejeição, eu preciso entender uma coisa: rejeição é uma coisa própria para profeta. Jesus disse: eles vão desprezar vocês, porque antes de vocês desprezaram os profetas e desprezaram a mim também. Mas ainda que eu lide com o desprezo, e muitas vezes o desprezo é a falta de honra, a falta do crédito por uma palavra profética ou por um exercício profético, eu não posso me permitir caminhar ferido pela rejeição. Porque um profeta que carrega a ferida da rejeição, ele está contaminado e ele vai deixar de falar a palavra que Deus tem para falar, porque a ferida da rejeição contamina toda a palavra que Deus dá a ele. Então eu não quero ficar contaminado. Eu sei que a rejeição vai acontecer, mas eu não vou caminhar com a ferida da rejeição. Eu vou deixar que o Senhor ponha o seu bálsamo sobre o meu coração, e eu vou permitir ser purificado. Eu gostaria de pedir, por gentileza, que você levantasse as suas mãos para o céu, por favor. Aleluia. Vocês entendem que vocês são profetas de Deus? Vocês entendem qual é a diferença? Que acabou aquele ministério profético, onde Deus levantava um profeta. Mas hoje, o que o Senhor levanta é uma nação de profetas. Um dia, Moisés estava se sentindo sozinho. Todo profeta vai se sentir sozinho. Então ele falou com Deus. Aí Deus falou assim: faz uma coisa, chama os teus 70 aí. Ele chamou os 70 anciãos que rodeavam Moisés. Eu vou fazer uma coisa. Sabe por que você está se sentindo sozinho? Porque a visão que você carrega não está sendo compartilhada. Eles não conseguiram capturar. Então ela sempre é secundária. Estão sempre tentando entender o que está na tua cabeça e no teu coração. Só tem um jeito de eu consertar isso, Moisés. Por um instante, eu vou permitir que aquilo que está no teu coração, que está na tua mente, seja compartilhada com teus líderes. E eles vão sentir o que você sente, eles vão sonhar o que você sonha, eles vão desejar o que você deseja, eles vão querer pagar o preço que você quer pagar, eles vão estar dispostos a ir onde você vai, porque eu não vou explicar para eles, eu vou colocar a mesma unção que está em você, neles. Esse é o único jeito de acabar com a solidão no ministério. Aí, irmãos, quando o milagre estava acontecendo, alguém chegou, saiu lá do meio do povo e chegou, foi lá no ouvido de Josué, disse assim: vai lá, você que é próximo dele, fala isso com ele. Isso não pode acontecer, isso não pode estar acontecendo. 2 indivíduos que não tinham nenhuma chance de ser comparados a um daqueles 70, ou ter um cargo de importância. Hoje Deus está falando com alguém que é improvável aqui. Hoje alguém está falando com alguém aqui que não estava na lista. Você não estava na lista da promoção, você não estava na lista dos evidentes, mas olha, no meio dessa multidão, só você e Deus sabem o porquê Deus está falando contigo.
Há uma coisa que Deus está colocando no teu coração, e é legítima, porque você sabe que vem dele, e o fato de Deus estar falando aqui apenas está confirmando aquilo que Deus está fazendo no teu coração. Aí chegaram e disseram: Josué, vai lá e avisa Moisés, porque isso não pode acontecer. E Josué vai lá então e disse: Moisés, está acontecendo uma situação aí. Tudo bem, você está cheio, tudo bem, os pastores terem recebido a unção, mas tem 2 meninos lá no meio desse povo, Josué. Eles estão pulando lá, Josué. Eles estão cheios lá, Moisés. Eles estão dançando, eles estão profetizando, eles estão falando coisas tremendas. Alguém tem que tomar uma providência. Então Moisés, com a unção que Deus lhe conferiu, ele profetizou uma coisa: que vai dessa primeira cadeira até o último lugar lá atrás. E você vai receber isso agora. Moisés falou assim: oxalá que nesse dia, aleluia, oxalá que nesse dia todo Israel profetizasse. Escuta, Deus não tem filhos preferidos, Deus tem aqueles que o preferem. Sabe por que Deus tem permitido a gente ver tanto problema? Para cortar nossa idolatria. Nós veneramos cantores, nós veneramos pastores, nós veneramos ministérios. Deus está dizendo: escuta, vocês estão construindo a nova idolatria na igreja, eu vou fazer a nova reforma na igreja. Chegou a hora de vocês também quebrarem os ídolos de vocês. Chegou a hora de vocês colocarem as 99 exigências de vocês na porta daquele templo. E o Senhor diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça, Israel, eu sou o único e fora de mim não há outro. Alguém me ajude a glorificar o Eterno. Alguém me ajude a exaltar o nome do Senhor. Eu disse para vocês que tinha algo para acontecer aqui. A unção profética desceu sobre esse lugar. E a unção profética não tem dono. A unção profética, ela não vai onde tem diploma, onde tem título, onde tem projeção, onde tem beleza, onde tem grandeza, onde tem riqueza. Deus não me chamou porque eu era o mais inteligente. Deus só me chamou porque eu estava disposto. Deus só me chamou porque sabia que eu não ia dizer não. Deus só me chamou porque sabia que a minha resposta seria sim, Senhor, sim, sim, Senhor, sim. Quando Agripa encosta Paulo na parede e manda que Paulo dê o seu testemunho, depois de tudo que Paulo falou, Paulo disse: só ouviu lá Ananias dizendo que eu teria um ministério de muita prova, de perseguição. Foram 4 naufrágios. Fui apedrejado até ser considerado morto. Você sabe o que acontecia no apedrejamento? Alguém, depois de ser apedrejado, alguém pegava uma pedra grande para garantir que o sujeito tinha morrido, largava aquela pedra em cima da caixa torácica dele, para que ele morresse sufocado. Paulo foi tomado daquele lugar, aquele monte de carne, ossos quebrados, colocado num cesto e dado como morto. Ele dizia: eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo. Mas sabe o que ele disse para Agripa? Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial que o Senhor me deu. Há pessoas aqui que Deus te deu uma visão celestial, e Deus tem te chamado para que você seja uma das vozes que clama no meio desse deserto. Deus tem te chamado para te treinar no deserto. Há muitos carregadores de cântaros aqui. Há muita gente que vai receber uma porção muito maior do que a que o pastor Marcos Gregório já teve. Há pessoas aqui que vão abrir muito mais igrejas do que ele já teve, que vão pregar em muito mais nações que ele pregou, que vão ganhar muito mais pessoas que ele ganhou. Mas isso não será uma coisa que irá surpreendê-lo. É isso que os pais esperam dos seus filhos, que os seus filhos cresçam e eles tenham a sua herança e tenham as suas conquistas também. Quem sabe nessa noite também há demônios aqui que estão prontos a correr e dizer assim: veja quem está profetizando no meio desse auditório. Sabe aquela fulana que estava indo na igreja, estava com o pé na igreja, ela está ali cheia do Espírito Santo.
Você vai ver pessoas no nosso meio nessa noite que fazia anos que ela não falava em línguas, mas ela vai falar em línguas hoje. Você vai ver pessoas que estão no nosso meio que faz muito tempo que você não cantava cânticos espirituais, mas o Senhor está colocando um cântico novo na sua boca. Deus está colocando um salmo na sua boca. Deus está colocando uma canção nova na sua boca, porque Deus batizou essa igreja com a unção da composição. O Brasil está esperando para cantar o que vocês compõem. Vocês notaram que a igreja brasileira só está fazendo agora versões internacionais? Porque o apacentar parou de compor. Por favor, nós queremos ouvir o que Deus tem falado para vocês. Nós queremos ouvir as mensagens. Nós queremos que vocês traduzam em música a mensagem que vocês querem que o resto do Brasil ouça, a mensagem que vocês querem que as nações ouçam. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Aí agora mesmo, no meio desse povo, Deus está levantando pessoas. Aí no meio desse povo, Deus está levantando compositores. Aí no meio desse povo, Deus está levantando tangedores. Deus está levantando cantores. Deus está levantando profetas. Deus está levantando mestres. Deus está levantando apacentadores de almas. Deus está levantando multiplicadores. Deus está levantando discipuladores. Quantos estão entendendo de verdade? Digo aleluia. Eu quero que por um instante, 1 minuto, vamos ver, por 1 minuto, você provoque o maior som que essa casa já viu. Os céus de bronze que estiverem sobre essa cidade, eles se partirão, e esse clamor chegará até a presença de Deus, e vai subir como incenso, vai subir como um aroma agradável, até a narina de Deus, e Deus receberá o louvor, a adoração. Você vai dizer: Senhor, eis-nos aqui, geração profética. Senhor, eis-nos aqui, a nação precisa de cura, a nação está precisando de profetas que digam a essa nação: assim diz o Senhor. Estamos cansados dos profetas palacianos. Não, Senhor, eles se corromperam. Eles profetizam o que o soberano quer ouvir. Senhor, nós queremos a unção de Micaías. Micaías pregou a verdade. O rei lançou ele na prisão e disse: quando eu voltar eu mando matar ele. Sabe o que Micaías disse? Se o rei voltar, é porque Deus não me usou e Deus não falou comigo. Jeremias, para se calar, foi lançado numa cisterna de lama. Toda vez que você falar a verdade, vão tentar enlamear você, vão tentar respingar a sua reputação, vão tentar falar mal de você. Mas escute, você não está preocupado se as pessoas estão vendo você enlameado, se as pessoas estão vendo você vestido com veste de camelo, se as pessoas estão te chamando de esquisito. O importante, você não está buscando a aprovação de homens, você busca a aprovação de uma única pessoa. Você só precisa ser aprovado por Deus. Você só precisa saber que o que você tem feito agrada a Deus, e o que você está fazendo é importante para Deus. Alguém está entendendo de verdade? Diga aleluia. E você vai profetizar na sua casa, você vai profetizar no seu trabalho, você vai profetizar no ônibus, no trem, você vai profetizar no seu caminho de volta, você vai profetizar. Então eu quero te dar 1 minuto e você vai levantar o teu clamor. Pense que você é a única pessoa nesse auditório. Deus fez esse culto só para você participar dele. Então, querido, seja extravagante, seja radical na sua adoração. 1 minuto, levante o seu clamor agora. O mais forte que você puder, levante o seu clamor agora. Levante o seu clamor, o mais forte que você puder. A unção nunca esteve sobre um conjunto. A unção nunca esteve sobre um cantor. A unção nunca esteve sobre um CD. A unção sempre foi carregada por vocês. Sempre foi carregada por vocês. E a unção está aqui. E Deus vai soprar sobre a unção como um braseiro. Como um braseiro. Um braseiro. Alguns ministérios no Brasil crescerão porque milagres acontecerão lá. Alguns ministérios no Brasil vão crescer porque grandes cruzadas evangelísticas vão acontecer lá. Alguns ministérios no Brasil vão crescer porque eles vão abrir hospitais e escolas. Mas o legado de vocês é tocar no altar de Deus. A vocês foi permitido tocar no altar do Senhor. Vocês receberam o toque da tenaz.
O Senhor purificou as palavras da boca. E por causa disso, a palavra cantada que sair daqui será anunciada nos 4 cantos da nação. Canta, Israel, canta, Israel. Canta para sentar, canta, 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 canta. Canta para sentar, canta para sentar. Começa a cantar boas novas sobre essa cidade. Começa a cantar boas novas sobre esse estado. Quantos improváveis aqui nessa noite? Se você se sente um improvável, levante a sua mão para o alto e diga assim: Senhor, eu sou um daqueles improváveis. Eu sou um daqueles que quando alguém visse cheio do Espírito, alguém ia dizer: justo ele? Ele, ela. Samuel, entenda uma coisa: eu não olho como os homens olham porque é externo. Eu olho para o coração. Eu olho para o coração. E você receba nessa noite, feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, a unção que está nesse lugar é verdadeira. Micaías disse: se isso não aconteceu, eu não sou profeta. Senhor, se aquilo que temos pregado nessa noite vem do teu altar, se aquilo que temos anunciado vem do teu altar, que nesse momento e não em outro, não amanhã ou depois, não que o Senhor não tenha algo novo, algo de extraordinário para amanhã ou depois, mas que esse lugar seja marcado nesse instante por um visitar da tua glória. Encha, satura esse lugar. A Bíblia diz que quando a glória de Deus entrou no tabernáculo de Moisés, a glória de Deus encheu, e os sacerdotes não suportaram ficar em pé. Sabe por quê? Porque o tabernáculo estava pronto. A Bíblia diz que no dia que Salomão concluiu o templo, estavam lá os sacerdotes dentro do templo. Sabe o que aconteceu? A glória de Deus entrou por uma das portas, encheu aquele lugar, e todos os sacerdotes caíram no chão. Sabe por quê? Porque a obra estava pronta. Sabe o que a Bíblia chama você? A Bíblia diz que você é casa de Deus. A Bíblia diz que você é pedra angular nessa casa. A Bíblia diz que você é santuário. Quando você estiver pronto, a glória de Deus também te encherá, a glória de Deus também te visitará. Paulo diz: você não sabe, mas você é um templo. E se Deus encheu a tenda de Moisés, se Deus encheu o tabernáculo de Salomão, por que Deus não vai te encher nessa noite? Então comece a dizer: Senhor, me encha agora, me encha agora com o teu poder, me encha agora com a tua graça, me encha agora com a tua virtude, Senhor. Que eu seja uma geração profética, e que eu não me corrompa, e que eu não caia em ciladas. Senhor, gere uma geração de profetas que clamem no deserto. Você pode me ajudar a aplaudir Jesus aqui? Você está aplaudindo Jesus? Você está aplaudindo o Rei dos Reis? Você está aplaudindo o Senhor dos Senhores? Você está aplaudindo aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o bendito, santo, glorioso, único, aquele que não há semelhança. Se é esse Deus que nós estamos aplaudindo, dê isso de todo o seu coração, de todo o seu entusiasmo.